Olá, vamos mergulhar hoje no capítulo 9 de Isaías. E olha, ele já começa com uma virada impressionante, né? Saindo de uma terra de angústia ali, Zebulon, Naftali, Exatamente. para promessa de uma grande luz. É um contraste muito forte. O texto fala dessa humilhação passada, né, dessas tribos do norte, mas que vai dar lugar a uma honra futura, justamente na Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, uma área de fronteira, né? Isso, população mista. E é ali que essa luz vai romper, dissipar as trevas mais profundas. É muito poderosa essa imagem. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E não é só luz, traz alegria, né? Uma alegria tipo a da colheita ou quando se divide os despojos da guerra. Sim, uma alegria de libertação. E fala de quebrar o jugo, a vara do opressor. Me lembrou a história de Gideão e Midian. Exato. A opressão dá lugar à liberdade. E essa libertação é tão completa que ela aponta para o fim da própria guerra. É verdade. O texto menciona as botas dos soldados, as roupas sujas de sangue, tudo isso sendo queimado. Acabou. E o fascinante é como ele conecta isso com a fonte dessa esperança. Ah, sim. E aqui a coisa fica realmente intensa. A chegada de uma criança. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Uhum. E não é um menino qualquer. O governo, diz o texto, está sobre os ombros dele. E os nomes, nossa, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Uau. Esses títulos são, assim, muito fortes. Indicam tanto a natureza divina dessa criança, quanto o caráter do reinado dela, né? Sabedoria, poder, cuidado eterno e, claro, paz. Tudo que faltava na liderança da época, provavelmente. Exatamente. E a promessa é de um governo que vai crescer sem fim, em paz, estabelecido no trono de Davi, que era o rei ideal, né? Com justiça, retidão, para sempre. E quem garante isso? O texto é claro: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É uma afirmação do poder e da determinação de Deus em cumprir o que prometeu. Mas aí, bom, o capítulo dá uma guinada, né? O tom muda drasticamente. Muda. Agora vem uma mensagem contra Jacó, contra Israel, especificamente Efraim e Samaria, o reino do norte. Isso, o Reino do Norte e sua capital. E o problema é o orgulho, a arrogância deles. Mesmo diante da dificuldade, da adversidade, eles falam: ah, os tijolos caíram, a gente reconstrói com pedra lavrada. Derrubaram as figueiras, a gente planta cedro no lugar. É, essa atitude de autossuficiência, sabe? De não querer reconhecer o porquê do sofrimento, a mão de Deus talvez naquilo. Exato. Isso provoca uma resposta. O texto diz que Deus vai fortalecer os inimigos contra eles. Arameus de um lado, filisteus do outro. Vindo do leste e do oeste. Isso levanta uma questão séria sobre essa teimosia, né? Até onde vai a resiliência e onde começa o orgulho que ignora a realidade. E o mais grave, me parece, é que, mesmo apanhando, digamos assim, o povo não se volta para quem está ferindo, não busca a Deus. Não busca. E a liderança, criticada duramente, cabeça e cauda, ramo de palmeira e junco, vão ser cortados. É uma imagem forte para falar da liderança. Isaías explica: a cabeça são os líderes, os anciãos, os importantes, e a cauda, os profetas que ensinam mentiras, Que desviam o povo. que desviam o povo. Os dois, né? A elite e os falsos guias espirituais. Nossa. Juntando tudo isso, a gente vê o quê? Uma sociedade se desintegrando, não é isso? É um quadro de desintegração total. A maldade se espalha. O texto diz que é como um fogo que consome tudo, até espinheiros e mato. A coisa tá tão feia Que mais? que Deus não vai ter prazer nem nos jovens, nem em piedade dos órfãos e viúvas. Porque o texto diz que todos são ímpios, perversos. Todos. Que pesado. Muito. E o desespero chega num nível que Isaías usa uma imagem chocante de conflito interno. Ninguém poupa o irmão, cada um devora a carne do próprio braço. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. As próprias tribos brigando entre si, canibalismo social quase. Uma autodestruição. E mesmo com tudo isso, com toda essa tragédia, Vem aquela frase de novo. vem o refrão sombrio. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Que mão é essa agora? A mão que antes salvava? Agora é a mão estendida para julgar. Continua estendida, mas o propósito mudou por causa da impenitência deles.
Então, Isaías move nos deixa com esse contraste brutal. De um lado, uma das profecias mais lindas, cheias de esperança, de paz, do Messias. Sim, o príncipe da paz. E do outro, essa descrição terrível do julgamento divino sobre o orgulho, sobre a teimosia de um povo que não se arrepende. Exato, fica essa tensão, né? Como é que pode, no mesmo capítulo, a gente ter a visão desse líder perfeito, o príncipe da paz, e ao mesmo tempo a denúncia desses líderes reais, a cabeça e cauda, que estão destruindo o povo. É uma pergunta forte. E como essa dinâmica entre a promessa incrível de Deus e a nossa resposta, a responsabilidade humana, continua ecoando hoje em dia, né? Fica aí pra gente pensar.